Nesse vídeo, eu vou falar sobre o nível de poder do Zoro completo, quais os personagens o Zoro atualmente poderia derrotar e quais ele não poderia. Após o time skip, o Zoro não teve nenhum desafio antes de Wano, não chegou no limite nenhuma vez antes da batalha contra o Kaido King. Na primeira luta, após o time skip, o Zoro derrotou o Hold Jones facilmente, mesmo embaixo da água e com os olhos fechados. Em Punk Hazard, o Zoro enfrentou a Monet e a derrotou sem dificuldade alguma, mesmo se segurando por ela ser mulher. Em Dressrosa, o Zoro enfrentou o Fujitora, que era mais forte do que ele, mas a luta não se estendeu muito e o Zoro não teve oportunidade de mostrar muito de suas habilidades. O Zoro também enfrentou o Pika, mas era muito superior a ele desde o início e o derrotou cortando mesmo enquanto o Pika estava com o tamanho de uma montanha. Aqui o Zoro já seria escalado como nível de montanha no mínimo, mas ele nem suou nessa batalha. Em Wano, a primeira luta significante dele foi contra o Killer, que é o imediato do Kid e um dos Supernovas, mas ele vence facilmente mesmo estando sem suas 3 espadas, pois havia perdido a Chusui. Agora finalmente estamos indo para os confrontos mais importantes do Zoro. O Zoro enfrentou o Kaido e Big Mom juntamente do Law, Kid, Killer e Luffy. Uma informação importante é que o Luffy no Gear 4 é igualado ao Katakuri, lembrando que o Luffy derrotou o Katakuri no Snakeman, mas isso não significa que é a forma mais forte dele. O Snakeman é mais rápido, mas o Boundman é mais forte e resistente. Esse mesmo Luffy que é tão forte quanto o Katakuri, e possivelmente está no mesmo nível que o dele, não conseguiu causar absolutamente nenhum dano no Kaido, e ainda tomou Speed Blitz facilmente. Isso significa que o Katakuri também não conseguiria causar dano algum no Kaido. Vamos lembrar que o Luffy atingiu o Katakuri com pouco mais de 3 golpes e o derrotou, enquanto o Katakuri acertou centenas de golpes no Luffy até o derrotar. Isso significa que o Luffy é muito mais resistente que o Katakuri, pois o Katakuri era intocável por conta do Haki de observação avançado e Akuma no Mi, enquanto o Luffy apanhou muito desde o início do anime. Isso também pode significar que o Luffy é mais forte que o Katakuri mesmo no Snakeman, que é inferior ao Boundman. A questão é que o Katakuri era muito superior ao Luffy no início por conta da velocidade e Haki de observação, mas o Luffy no final da luta conseguiu se igualar. Então vamos lá, o Luffy é superior em força bruta e resistência ao Katakuri durante o Boundman, e ele não causou nenhum dano no Kaido e caiu com um ataque. Enquanto isso, o Zoro e o Killer conseguiram cortar as escamas do Kaido. Nesse ponto, eles já estão um pouco acima do Luffy no Boundman sem Haki avançado e do Katakuri. O Zoro com Tatsumaki cortou o Kaido, então ele já é bem mais forte do que o Luffy, Boundman e Katakuri. O King recebeu um Tatsumaki igual ao que foi usado contra o Kaido, e não recebeu nenhum dano, e o próprio Zoro reparou que os dinossauros são mais resistentes que os dragões. Ou seja, a pele do King é mais dura até mesmo do que a do Kaido, sem o uso de Haki. O Zoro conseguiu cortar levemente o King sem as chamas, nas costas, mas não causou tanto dano. Isso prova que o King sem as chamas ainda é superior ao Luffy, Boundman e Katakuri. O mesmo Zoro que anteriormente conseguiu cortar o Kaido, não estava conseguindo cortar direito o King mesmo sem as suas chamas. Um ataque ainda mais forte do Zoro contra o King com as chamas não causou nenhum dano. Nesse ponto, o King já é muito superior. O Zoro com a Ashura estava usando o Haki do Rei, mas não tinha imbuído na espada, pois não é possível ver os raios negros. O King com chamas nas costas conseguiu desviar de um Rengoku Onigiri, o mesmo ataque que o deu One Shot no Killer, então o King é absurdamente rápido mesmo com as chamas. Além disso, o King com chamas também desviou de ataques aéreos do Zoro, facilmente, e o Zoro afirmou que ele fica mais rápido sem as chamas. Então podemos ver que tanto a velocidade quanto a durabilidade dele são outro nível. Agora indo para o Luffy. No Boundman, sem Haki avançado, ele causava 0 de dano no Kaido, enquanto na base com Haki avançado ele fez o Kaido sangrar, então uma transformação é muito inferior ao Haki avançado. O Zoro usou o Haki do Rei no Ashura, mas não o imbuiu na espada. Nessa época, ele nem sabia o que era o Haki do Rei. Então quando ele aprende a imbuir o Haki do Rei nas espadas, atinge um golpe no King que ainda não causava tanto dano, mesmo que ele já estava sem as chamas nas costas. Esse não foi um dos golpes mais fortes do Zoro, mas estava imbuído com o Haki do Rei, então já era forte. No golpe final podemos ver muito mais raios de Haki, e então ele derrota o King enfim. Devemos lembrar que os ataques do Luffy base causaram mais dano no Kaido do que o Ashura do Zoro, que não conseguiu o derrubar, mostrando que não causou dano interno. O Zoro ao final da luta contra o King, com seu Haki do Rei imbuído nas espadas, provavelmente estava no mesmo nível do Luffy base com o Haki do armamento avançado, e com a Ashura ele deve estar no mesmo nível que o Luffy base com Haki do armamento e Haki do Rei avançados,
ou o Luffy Gear 30 com Haki do Armamento, que é o que usou o Red Rock. Além disso, o Luffy tomou Blitz pro Divine Thunder durante o Boundman, enquanto o Zoro tancou um Hakai, que é pelo menos 10 vezes mais forte do que um ataque inicial do Kaido. Então podemos ver que ele realmente está muito mais forte. Agora, levantando mais um ponto, o Oden confrontou o Kaido de 20 anos atrás, e causou um grande corte na forma de dragão. O Kaido de 20 anos atrás era muito mais fraco do que o Kaido atual, e não sabia usar sua Akuma no Mi direito. Só tinha forma dragão e só utilizou o Boro Breath. Então ele não tinha nem os Hakis avançados, enquanto o Oden tinha o Haki do Armamento avançado. O Zoro Base e Killer cortaram superficialmente algumas escamas do Kaido na forma dragão, mostrando que mesmo ele estando bem mais forte atualmente, ele ainda é fraco na forma do dragão. O Zoro no modo Ashura cortou o Kaido na forma híbrida, sendo que o Kaido forma híbrida é superior ao Kaido dragão atual, que é superior ao Kaido dragão de 20 anos atrás. O Zoro causou menos dano que o Oden, mas isso foi contra um Kaido muito mais forte, então na pior das hipóteses, o Zoro com o Ashura está no mesmo nível do Oden. Mas podemos notar na imagem que o corte do Zoro tem basicamente metade do tamanho do Oden, isso porque o Oden causou 2 cortes. Mas como era na forma dragão, podemos dizer que na melhor das hipóteses, o Zoro com o Ashura é superior ao Oden. Lembrando que, o Oden ainda pode ser mais forte do que ele, pois o Ashura é apenas um golpe, enquanto o Oden poderia causar golpes com aquele nível em sequência. Além disso, enquanto o Zoro conseguiu desviar facilmente de ataques cortantes do Kaido, que eram extremamente fortes e haviam cortado um braço da Okiku, os golpes do King eram rápidos demais para o Zoro, mais uma vez ressaltando quão forte ele era. Em conclusão, o Luffy no Boundman, sem Haki avançado, é superior em dano ao Katakuri, em dano e resistência, e mesmo o Kaido deixando ele o atingir no início, ele não causava dano nenhum, enquanto o Zoro Base sem Haki avançado conseguiu cortar o Kaido com o Tatsumaki, o mesmo golpe que não causou dano algum no King. Então o King é superior ao Zoro sem Haki avançado, que é superior ao Luffy Boundman e é superior ao Katakuri. O Zoro que conseguiu cortar o Kaido, na base, cortou levemente o King sem chamas, então o King com chamas é superior ao King sem chamas, que ainda é superior ao Zoro, que é superior ao Luffy e Katakuri. O Zoro com Ashura estava demonstrando seu Haki do Rei, e conseguiu causar uma ferida no Kaido superior à causada pelo Oden. Então o Zoro Ashura é superior ao Zoro com Haki do Rei imbuído, e o Luffy com Hakis avançados é superior a ambos. Concluindo que, o Luffy com Ryou e Haki do Rei avançados é superior ao Zoro Ashura, que é igual ao Luffy com apenas Ryou, que é superior ao Oden, porém o Oden é igual ao Zoro com Haki do Rei imbuído, que é superior ao King com chamas, e que é superior ao King sem chamas, que é superior ao Zoro sem Haki do Rei avançado, e que é superior ao Luffy Boundman e Katakuri. Isso coloca o Zoro como alto comandante, e possivelmente chegando ao nível de baixo almirante, batendo de frente com almirantes como Fujitora e Aramaki. Agora que o Zoro dominou o Haki do Rei avançado, um Ashura imbuído com o Haki do Rei seria muito mais forte do que o Ashura atual, que já foi superior ao Oden. Apenas reforçando, eu não quis dizer que o Zoro venceria o Oden, mas sim que a potência de ataque do Ashura foi maior do que do Togen Totsuka. Porém, o Oden poderia ainda vencer, pois aquela é a sua força definitiva, enquanto o Zoro só poderia usar o Ashura uma vez. Apesar disso, o Zoro com o Ashura imbuído com o Haki do Rei certamente seria mais forte. Mas como isso não aconteceu ainda, o Zoro está muito próximo de superar o Oden, mas ainda não fez. Esse vídeo realmente deu muito trabalho, então caso tenha gostado, se inscreva no canal e deixe o like, e comente se você concorda com o nível de força do Zoro. Caso não concorde, deixe sua opinião do porquê eu estou errado.